Olá, amadinho! Olá, amadinha! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos contar para você mais uma história muito linda que está na Palavra de Deus, na Bíblia. E você está vendo que eu estou aqui com algumas latas de tinta. Então significa que nós vamos falar sobre pintura. E sabe, crianças, nós conhecemos alguém que fez a melhor e a maior pintura do mundo. Mas antes de nós começarmos a abrirmos essas latas de tinta, eu vou contar para você aquilo que a Bíblia nos fala, nos conta, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vai falar, crianças, sobre a criação do mundo. E a Bíblia começa dizendo assim lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos ver essa história? A palavra de Deus nos ensina que no início, no princípio, crianças, era tudo assim, tudo escuro, a terra não tinha forma e ela era vazia. Mas Deus criou tudo, crianças, em 7 dias e a criação de Deus, ela ficou linda, ela ficou perfeita. E nós vamos ver como foi essa criação. Então, no primeiro dia, Deus criou, sabe o que, crianças? Deus criou a luz. Naquela escuridão, Deus apenas com a sua voz disse, haja luz. E olha o que aconteceu. Houve luz. Esse foi o primeiro dia da criação. E no segundo dia, Deus fez a separação das águas, crianças. Chamou a parte de baixo de mares e a parte de cima, Deus chamou de céu. E esse foi o segundo dia da criação. E no terceiro dia houve então a separação das águas e da terra. Deus ordenou que as águas se juntassem tudo para um lado e na parte seca Deus chamou de terra. E depois Deus disse que a terra produza árvores, flores, dê frutos, toda a vegetação que nós conhecemos por aí, crianças. E esse foi o terceiro dia. E no quarto dia, Deus criou as grandes luzes, crianças. Deus criou o sol para governar o dia e Deus criou a lua para governar a noite e criou também as estrelas. E no quinto dia foi a vez da criação dos peixes e de todos os animais que vivem nos mares, crianças. E Deus também criou nesse dia as árvores, os pássaros tão lindos que nós vemos voar pelo céu. E esse foi o quinto dia da criação. E no sexto dia foi a criação dos animais, crianças. Deus criou todos os animais selvagens e domésticos, todos os animaizinhos que nós conhecemos. E Deus viu que tudo era bom. Mas será que estava completa a obra de Deus? Não, né, amadinhos? Faltava algo. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim Deus fez. Deus criou o homem, crianças, parecido com eles. E também criou a mulher. E esse foi o sexto dia da criação. E Deus viu que tudo era muito bom. E no sétimo dia, Deus terminou de criar todas as coisas. E então Deus descansou de toda a sua criação. E ela ficou perfeita, crianças. E assim a terra, que era sem forma e vazia, criou forma, criou cores, teve luzes, crianças, tudo criado pela palavra, pela voz do nosso Criador. E o nosso Deus, Ele é o Criador do mundo. E depois de tudo criado, Adão e Eva viviam felizes naquele jardim. Mas, amadinhos, Deus havia dado uma ordem a eles. Deus disse, vocês podem comer de todos os frutos das árvores que tem aqui no jardim, mas da árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não podem comer do fruto. E sabe o que aconteceu? Eles desobedeceram, eles comeram do fruto. E assim, crianças, entrou o pecado no mundo. Então, essa cor aqui, a cor escura, vai representar a entrada do pecado. Tudo aquilo que era tão lindo, perfeito, Deus era amigo do homem, Deus vivia junto do homem e por causa do pecado, a Bíblia diz que o homem, ele foi separado de Deus. Eles foram expulsos do jardim, crianças, por causa do pecado. Eles fizeram isso, mas Deus queria ser amigo do homem. Deus não gostou disso, Deus ficou triste, Deus queria o homem perto dele novamente. E assim, então, Deus começou um novo plano, crianças.
E neste lindo plano, crianças, Deus começou a pintar uma nova história para a minha vida, para a sua vida, para a vida do homem, porque Deus nos queria perto dele. Então, Deus enviou Jesus. Deus começou a colorir novamente aquele mundo escuro que o homem deixou na sua vida. E Deus mandou o seu filho Jesus, que morreu por mim e por você. A Bíblia vai dizer: Deus amou tanto o homem que ele enviou Jesus, o seu filho, para morrer numa cruz por nós. E a linda história de Deus começou a criar cores novamente, porque quando Jesus morreu naquela cruz e ele ressuscitou, ele voltou a viver. E quando nós cremos em Jesus, quando nós dissemos: eu aceito Jesus, sabe o que acontece, crianças? Nós somos perdoados pela desobediência do pecado e o nosso coração, ele é purificado. Então Deus dá mais uma cor na nossa vida, na nossa história, que era assim, mas Deus começou a dar novas cores quando nós então cremos que Jesus veio e morreu na cruz por nós e o aceitamos. Nós temos o perdão, crianças, sobre a nossa vida. E quando nós somos perdoados, e agora o que nós vamos fazer? Ai, que bom vou poder estar com Deus. Claro, amadinho, mas para isso nós temos mais uma cor na nossa vida, que Deus, o maior pintor do mundo, está fazendo. Ele nos deu a oportunidade de crescer. Crescer no que, Dadá? Crescer na nossa vida com Deus, crescer no nosso relacionamento, na nossa amizade com Deus. Como nós fazemos isso? Lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos escutando a palavra de Deus, nós estamos escutando a voz de Deus. É muito importante para eu crescer na minha amizade com Deus, eu ler a Bíblia, porque ali eu vou ouvir a voz de Deus. E também é muito importante eu conversar com Deus através da oração. Então eu cresço lendo a palavra, orando, falando de Jesus aos meus amigos, indo a uma igreja. Isso vai fazer com que eu venha crescer. E se eu conseguir obedecer, se eu conseguir crer em Jesus, receber Jesus no meu coração, ter o perdão, crescer na minha vida com Jesus, sabe o que irá acontecer? Eu irei morar no céu, que Deus está preparando para mim e para você. Criança, então quando nós aceitamos o Senhor Jesus, cremos que Ele morreu naquela cruz por nós e ressuscitou, nós temos o perdão, nós crescemos e um dia nós vamos estar novamente juntos de Deus. Essa é a linda história que o nosso Criador, o maior pintor do mundo, está pintando. A minha história e a tua história. A história de alguém que um dia pecou, mas através de Jesus recebeu o perdão, cresceu na sua vida e um dia vai morar no céu. Eu quero muito te conhecer, se não for aqui, lá no céu. Então, criança, cresça em Jesus, tenha Jesus no seu coração e assim um dia todos nós estaremos juntos na morada celestial que Jesus está preparando para mim e para você. Amadinho, amadinha, que Deus te abençoe, que você tenha uma linda e uma abençoada semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!